atinge a magistratura, atinge o Ministério Público, atinge as carreiras jurídicas, atinge os servidores públicos, quando exige uma idade de 65 anos para se aposentar. É bem verdade que ela exige apenas 25 anos de contribuição, o que é uma contradição, inclusive. Mas, se a pessoa quiser uma renda integral, ou seja, 100% da média das remunerações, terá que trabalhar realmente durante 49 anos. Na regra de transição, a gente entende que a emenda constitucional foi profundamente infeliz. O artigo 2º da emenda diz que só se aplica a regra de transição se o servidor homem tiver mais de 50 anos, se a servidora mulher tiver mais de 45 anos. Isso é uma incoerência, porque nós temos muitos servidores públicos que estão com 15, 20 anos de serviços públicos e não serão beneficiados pela regra de transição, caindo na regra permanente, o que é um contrassenso. Ao contrário, se alguém ingressar no serviço público mais recentemente, com idade superior a 50 anos, estará na regra de transição. Realmente, a regra de transição ela é profundamente desproporcional e desarrazoada. Essa regra de transição, além de conter essa idade mínima de 50 anos para o homem e 45 para a mulher, que se manifesta manifestamente imprópria e inadequada, existe um pedágio de 50% a ser cumprido. O que é esse pedágio? Se o servidor falta para o servidor um determinado tempo para se aposentar, ele vai ter que cumprir não apenas aquele tempo, mas um tempo complementar que equivale a 50% do tempo que faltava para se aposentar quando veio a promulgação da emenda constitucional. Os servidores, homens com mais de 50 anos, mulher com mais de 45, pela nova reforma constitucional, eles terão direito à paridade se simultaneamente essa idade mínima eles houverem ingressado no serviço público antes da emenda 41. Então, para ter direito à paridade, o servidor tem que ter ingressado antes da emenda 41 e, ao mesmo tempo, ter mais de 50 anos se homem ou mais de 45 se mulher. As pensões por morte sofrem substancial redução de valor. Em primeiro lugar, se o servidor ou magistrado deixar apenas viúva, essa pensão já sairá de 100% para 60%, porque é 50% mais 10% em razão de cada dependente. Portanto, apenas viúva, 60%. Depois desse 60%, que é sobre o valor dos proventos, por exemplo, se ele for aposentado, eu ainda vou alcançar um valor, desse valor eu vou até 5.500 e pouco, que é o teto do INSS integral, e sobre o que exceder ao teto do INSS, eu tenho mais um redutor de 30%. Portanto, a pensão do servidor público sofre drástica redução com essa reforma constitucional. Pelo texto da reforma, o servidor não poderá ter mais de uma pensão e nem poderá acumular aposentadoria com pensão. Então, realmente, terá que ter apenas um benefício e não mais que um. Hoje, a questão da Previdência Complementar, a gente lê isso na reforma, a gente vê que a Previdência Complementar, a partir de agora, é impositiva. Ou seja, a remuneração dos servidores será limitada ao teto do INSS e os órgãos públicos terão que apresentar aos servidores uma previdência complementar. Eu até me pergunto como é que fica a situação daqueles servidores públicos que forem vinculados ao regime geral de previdência. Eles não poderiam deixar de ter previdência complementar, mas a emenda não menciona essa hipótese. A previdência complementar, a meu ver, deveria ter vindo para o texto constitucional com bastante regras definidas. Ela realmente está um cheque branco ao legislador ordinário. Ou seja, garante ao servidor uma previdência complementar, cujos parâmetros o legislador constitucional estabeleceu, cujos princípios gerais são extremamente vagos na legislação complementar da União, e assim fica cada Estado, cada ente, com competência para aprovar o seu próprio plano de benefício, o que realmente pode levar
há muitos problemas na execução e daqui a 20, 30 anos é que nós vamos ter uma resposta dessa Previdência Complementar, cujos benefícios serão calculados exclusivamente com base nos valores aportados na conta individual de cada servidor. A possibilidade de mudança no Congresso é um trabalho que deve ser desenvolvido pelas carreiras jurídicas, pela magistratura, pelo Ministério Público. Não é? Agora, com relação à judicialização dessas questões, eu entendo que haverá espaço. Por certo, muita coisa poderá ser objeto de debate judicial se nós considerarmos que o regramento constitucional deve obedecer à proporcionalidade, razoabilidade. Não é isso? Então, eu acho que tem muita coisa para discutir. A partir da emenda, nós não teremos de idade diferenciada para homem e mulher, a não ser na regra de transição. Na regra permanente, as mulheres se aposentarão com a mesma idade e o mesmo tempo de contribuições dos homens. O mesmo acontecendo com os professores, o mesmo acontecendo com os trabalhadores rurais. A reforma mantém a aposentadoria especial das atividades insalubres e dos deficientes. Acaba com as atividades de risco. A aposentadoria por idade, a partir da reforma, não existe mais. Não existe, a partir da reforma, regra de transição para a aposentadoria por idade. Então, milhares de segurados da Previdência, que estão hoje com 10 anos, 11 anos, 12 anos de contribuição, que iriam se aposentar por idade aos 15 anos, cumprir a carência de 15 anos, 180 meses, se aprovada a reforma, do jeito que está, eles terão que trabalhar até 25 anos de contribuição para conseguir se aposentar. E se uma pessoa quiser se filiar à Previdência depois de 65, ela só vai se aposentar se cumprir 25 anos de contribuição. Dadas as condições específicas da carreira do magistrado, da carreira do membro do Ministério Público, de algumas outras carreiras jurídicas, mas eu destaco por excelência essas duas, as regras de aposentadoria deveriam ser específicas. Eu acho que essas carreiras deveriam lutar para terem um regramento próprio para aposentadorias e pensões dos magistrados, em face às particularidades das funções de cada um, dos riscos, das restrições da vida particular, enfim, do sacrifício que se impõe ao magistrado, ao membro do Ministério Público e outras carreiras jurídicas, a gente entende que elas deveriam lutar por um regulamento diferenciado. Não que elas sejam melhores que os demais servidores públicos, mas apenas como um instrumento para valorizar carreiras que realmente são imprescindíveis no regime democrático e no aprimoramento das nossas instituições.